Boa noite, irmãos, graça e paz. Pode se assentar. Eu estou muito grato mesmo a estar nessa casa de oração, grato pelo convite, grato por estar cultuando com vocês, junto com a minha esposa, né, maravilhosa, a Rafaela, que está ali no fundo. Como o pastor falou, né, meu nome é Welton, né, sou da cidade de Catanduva. Obrigado, irmão. Aqui, pastor. E a gente trabalha com missão transcultural, né, já há algum tempo. E esse lance de trabalhar com missão transcultural ele é bem bacana, porque é pouco falado sobre missão, na verdade, dentro das casas de orações. Eu percebo que até os cultos de missões não existe mais palavras, não existe mais testemunhos missionários. A galera tá bem assim por fora, né, sobre esse tema sobre missão. Trabalhar com missão transcultural da maneira que a gente trabalha, que é o mochilão. Primeira vez que a gente fez o mochilão e o projeto mochilão. E é pegar carona, como a gente compartilhou aqui. E o propósito desse projeto é não levar cartão de crédito, não levar dinheiro, não levar comida. O propósito desse projeto é ir realmente na dependência de Deus. E a gente crê e entende que Deus vai preparar algo. Eu lembro que o primeiro mochilão nosso que a gente fez na Argentina, eu lembro que eu fui corrupto, eu levei R$ 10 no primeiro mochilão. E eu lembro que a gente ficou o dia inteiro ali pegando carona, mas ninguém ofereceu, pastor, salgadinho para nós, nada. E aí foi engraçado porque a gente estava no grupo e todo mundo tinha ganhado comida, né? Porque vai de 2 em 2, né? A palavra ensina, mas a gente foi em 10 funcionários. E eu lembro que aquele dia a gente não ganhou nada de comida. Aí eu olhei pra Rafa e falei, amor, vai dar ruim pra gente, né? E ninguém ofereceu nada, todo mundo ganhou comida. Falei, ainda bem que eu tenho esses R$ 10 aqui, né? Que eu enganei todo mundo e tô com esses R$ 10 aqui. E eu lembro que aquele R$ 10 não deu pra me comprar. Entendeu? A regra era não levar dinheiro. Eu lembro que a partir do momento que a gente fez isso, irmão, no dia seguinte, a gente ganhou o café da manhã, ganhou almoço. E dessas 7 nações que a gente passou, não teve um dia que eu fui dormir assim, com a barriga doendo, passando fome. Todos os dias o Senhor proveu para nós. Eu lembro que teve um dia que a gente não tinha ganhado nenhuma marmita, a gente não tinha ganhado nada na estrada. E eu falei, nossa, amor, eu acho que hoje vai ser o dia que a gente vai conhecer a fome, né? Passar fome por um dia, né? Vai ter essa experiência. Eu lembro que foi logo no sul, um pé de tangerina, né? É isso, né? Lotado de tangerina e não tinha nenhuma cerca. E era bem na beira da estrada. E eu entendi, nós entendemos que o Senhor tinha preparado uma carona até aquele momento para a gente comer daquelas frutas. E o mochilão é isso, é realmente viver da dependência sem levar nada. Algumas pessoas viajam comprando passagem de avião, ônibus, e é válido também, mas o propósito do mochilão é não levar nada. E por a gente compartilhar essa ideia e esse projeto para algumas pessoas, a gente ouviu muitas coisas assim, de homens e mulheres de Deus, mas eu acredito que a gente erra, né? E a gente ouviu de muitos homens e mulheres de Deus, sabe, que a gente admira, falando: vocês são loucos, vocês não têm responsabilidade. Como que vocês vão mochilar? Como que vocês vão para uma outra nação e vocês não vão levar R$ 1? Não, a obra de Deus você precisa se preparar, levantar um recurso para você poder comer, para você poder ficar em um hotel. A igreja que te enviar lá tem que pagar suas. E não entende essa visão. Eu acho muito interessante isso, por falar que a gente é maluco, que a gente não tem responsabilidade. E algumas pessoas acham que essa ideia do mochilão é ideia nova, e na verdade, o mochilão já existe há muitos anos. Por isso que eu quero tratar sobre isso. A responsabilidade de nós que a gente tem como missionário, e eu falo a obrigação,
o dever que a gente tem como cristão em fazer missão. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e a gente vai ver, vamos falar um pouco sobre missão transcultural e vamos também falar sobre o mochilão, mas dentro da palavra. Algumas falam, mas o mochilão é bíblico então, Elton? Sim, o mochilão é bíblico. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Mateus capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Eu vou ir lendo para ganhar tempo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Ao ver a multidão, teve compaixão deles, porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastores. Versículo 37. Então disse-lhe aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores na sua colheita. É legal esse versículo porque o Senhor ensina aqui aos discípulos: olha, pede para o Senhor da colheita, o responsável pela colheita, dono da colheita, para que envie mais trabalhadores para a sua própria colheita, próprio rebanho, né? Vamos dizer assim. Capítulo 10, o primeiro versículo. Chamando os 12 discípulos, lhe deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todos os doentes e os enfermos. Versículo 7. Por onde for, e pregue esta mensagem: o reino do céu está próximo. Versículo 8. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. No versículo 9, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em suas cintas. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, e nem sandálias, e nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Versículo 11. Na cidade ou povoado que entrar, procure alguém digno de receber. Fique ali até o dia da partida. Então a gente entende que o mochilão, na verdade, ele é bíblico. E o mochilão, nos dias de hoje, que é o mochilão que a gente faz, a gente tem uma vantagem. A gente leva barraca, a gente leva saco de... Os discípulos aqui, o Senhor orienta e envia eles e fala para eles não levar nada. Nem ouro, prata, cobre, nem um saco de viagem, nem sandálias a mais, nem túnicas a mais. Então, algumas pessoas entendem que o mochilão é algo, pessoas que não têm responsabilidade, é uma loucura, mas se a gente for ver, essa ideia do mochilão, ela é bíblica, porque o Senhor enviava os próprios discípulos. Ele enviava esses discípulos para pregar a palavra dessa maneira. E o lance de missão transcultural era tão sério, porque depois, quando Jesus vai para a cruz, morre no terceiro dia, ele ressuscita. A gente vai lá, vem em Mateus 28, quando ele tem um encontro com os discípulos, ele fala: olha, foi dada a autoridade do céu e da terra. Então vão vocês pregar o evangelho, pregar as boas novas, batizar em nome do Pai, do Filho, do Santo. Então você vai ver vários textos e versículos que o Senhor, ele nos convoca, chama. Ele pede para a igreja acordar e ir atrás dos filhos pródigos, dos nossos irmãos que estão aí fora. E é tão importante a gente trabalhar uma igreja, trabalhar com missão, porque a gente foi alcançado através de uma viagem, através de missionários. A história do Brasil, né, a gente vai ver que foram os jesuítas, das suas maneiras que pregaram, e depois os holandeses que veio ao norte do Brasil e trouxe a igreja protestante, né? E depois a gente vai ver aquela imigração de alemão, enfim, e depois traz as primeiras igrejas, metodistas, presbiterianas, a batista e as demais igrejas que vieram até o nosso continente, até a nossa nação, trazer essa palavra.
Então, por isso que é importante a gente alcançar outras pessoas, porque a gente foi alcançado através de uma missão, através de uma viagem missionária. Alguém teve que vir aqui, ainda que a gente fale, mas não foi de uma forma responsável, cuidadosa, mas eles vieram e pregaram a palavra. Eles vieram e fizeram a vontade de Deus. E porque hoje, em nossos cultos, hoje a igreja tem essa visão, né? E não é necessário a gente ir mais. Eu ouvi muito isso por um bom tempo, que se cada missionário, de cada pastor, de cada povo cuidasse da sua nação, a gente não ia ter tantos problemas. Mas a gente entende que o ID é bíblico. O ID é a vontade do Pai. Esse ID, o Senhor coloca em nosso coração para a gente fazer. E muitos de nós ainda falam, mas eu não tenho um chamado missionário no campo, mas você pode orar, você pode cantar, você pode fazer missão urbanas, você pode ganhar o seu vizinho, ainda que você, mas eu não tenho coragem de montar em um avião e ir lá na África pregar para alguém, mas você pode atravessar a rua da sua casa e pregar as boas novas. Você pode ir nos hospitais, a gente está passando, né, por um momento tão delicado, e às segundas-feiras a gente tem um trabalho lá, e às segundas-feiras a gente vai na frente do UPA orar, e às quinta-feiras a gente vai na frente do Emílio Carlos orar. É missão, é trabalhar a favor dos nossos irmãos que estão adoecendo, né? E é tão legal isso que a gente, nessa última quinta, porque a gente estava na frente do hospital, algumas pessoas abriram a janela e começaram a chorar e a acenar para nós. Olha, obrigado, você está nessa missão. Obrigado por vocês virem aqui pregar as boas novas. E aí a gente ali conversando e passou, olha, vocês são... Não, a gente não é, mas obrigado pela palavra, pela essa palavra que nos renova. E a gente tem orado ali para que o Senhor cure, mas para que o Senhor salve também as pessoas que ali estão. Então, fazer missão não é um bicho de 7 cabeças, fazer missão não é algo só para o missionário X. Não, fazer missão é obrigação da igreja aqui na terra. É minha obrigação, é sua obrigação. Independente se ela vai ser transcultural ou se ela vai ser urbana. Independente se você vai andar vários quilômetros ou se você só vai atravessar a rua da sua casa. Mas é necessário que em todo tempo a gente pregue esse evangelho. É bem verdade que na ótica, né, do mundo, né, eu estava até assistindo, eu assisti assim, chorando. Porque é bem verdade que o mundo e a própria igreja acredita que o sucesso ministerial é uma igreja lotada, uma igreja grande, com uma grande equipe de louvor, com muitas pessoas, porque as pessoas entenderam que cristianismo é apontar para o homem, é para satisfazer as vontades dos homens. Eu assisti nesse documentário e entendi que não, que cristianismo sempre vai ser apontar para Deus, é sempre fazer a vontade do Pai, não a minha vontade. É sempre apontar para Ele, qual é a vontade dEle, qual é o querer dEle, qual é a forma que Ele quer. E a gente precisa um pouco deixar de lado, a gente crê muito nisso, está dando certo, então é porque é de Deus. E nem tudo que dá certo, Deus aprova. Nem tudo que, não, mas eu faço só isso daqui, sabe aquela sensação, essa é a minha zona de conforto, e a gente começa a limitar, sabe? Eu só posso fazer isso porque eu tenho filhos, porque eu tenho aluguel, porque eu tenho esposa, eu tenho marido, e a gente começa a colocar, sabe, um monte de obstáculos, sabe, em nosso caminho. Mas você já parou para pensar, se todo mundo pensasse assim, o evangelho não tinha chegado até nós? Porque você foi alcançado por alguém. E esse alguém teve que sair da zona de conforto dele para poder pregar a palavra para você. Ainda que o mundo aí fora, né, a gente vê aí uma geração de coach pregando alta ajuda, o poder da mente, a sua capacidade você vai vencer e tirando, né, essa dependência que a gente tem de Deus. Agora a gente não precisa mais depender de Deus, a gente só precisa depender das nossas estratégias humanas, do nosso QI. Mas o evangelho é apontar para Deus e ver esse Deus que a gente precisa dele cada segundo, cada momento. A gente precisa desse Deus. Ainda que as pessoas gostam de cultos que não é o verdadeiro evangelho, né? Como diz lá em Gálatas, né? Capítulo 1.
Ainda que as pessoas preguem esse outro evangelho, ainda que as pessoas lotem algumas casas de orações e dá glória a Deus aquele evangélico, olha, Deus está tirando o seu filho da cadeia, aquele assassino que ama a imoralidade, que ama o pecado e não quer Cristo, Deus vai tirar ele de lá. Olha, Deus vai tirar esse vício teu que você ama e é apaixonado por ele e você não quer abrir mão dele, mas olha, Deus vai tirar esse vício seu. Olha, Deus vai fazer um milagre, Deus vai abrir uma porta de emprego, ainda sabendo que você não acorda cedo e entrega currículo, porque Deus vai fazer. Ainda que as pessoas estão confortadas em ouvir esse evangelho, o verdadeiro evangelho não é esse. A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é aquele que aponta para Deus, é aquele que nos arranca da zona de conforto, é aquele que vale mais a vontade dele do que a minha vontade, vale mais o reino dele que o meu reino, a minha cultura. Esse é o verdadeiro evangelho. E ainda que pessoas estão por aí não pregando essa mensagem, né, cristocêntrica, né? Estão pregando o homem é o centro, porque é a favor do homem, porque o homem, Deus está dando a vitória, porque Deus está te abençoando. Deus abençoa? Sim, lógico que Deus abençoa. Mas o nosso objetivo de estar em um culto como esse, não é para Deus prestar um culto para nós, não é para nós prestar um culto para o soberano e eterno Deus. Estamos reunidos aqui porque Ele nos amou primeiro, desde a fundação do mundo o Cordeiro já estava morto. Estamos aqui porque existe um Deus que um dia nos tirou do amassal do pecado, um Deus que nos chamou, ainda sabendo da nossa pouca fé, ainda sabendo da nossa ignorância, da nossa vaidade, ainda sabendo de tudo isso, Ele nos amou. Então, por que se reunimos aqui? Para mostrar os nossos talentos? Olha como eu prego, olha como eu canto, olha como eu toco. Não, estamos aqui para prestar um culto a um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus maravilhoso, um Deus que, na verdade, ainda que para algumas pessoas é muito radical isso, é um Deus que não precisa de nós. É nós que precisamos dele todo o tempo, cada segundo e cada momento. Nós precisamos dele. Ele é o nosso alicerce, o nosso oásis, a nossa base, a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Gosto muito daquele sermão que fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a gente entender que essa bem-aventurança, e algumas bíblias estão felizes é aquele, mas essa bem-aventurança, se você for buscar, né, no original, ele diz que o Asherei, né, no hebraico, ele diz que bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor. Aquele que se refugia no Senhor, ele tem misericórdia, e ele vai alcançar misericórdia, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Então, aquele que se refugia no Senhor, ele alcança misericórdia, ele vê que um Deus tem misericórdia dele, então ele consegue produzir misericórdia para outras pessoas. A gente tem muito isso, mas o meu coração é duro, eu sou difícil de perdoar. Aquele que é bem-aventurado, aquele que se refugia no Senhor, aquele que se esconde no Senhor, o coração dele nunca... Por quê? Porque ele se refugiou no Senhor. E aquele que olha para o Senhor e encontra perdão desse Deus divino, Deus perfeito, a gente consegue perdoar outras pessoas. Então não é questão do coração duro, o meu coração é difícil, o meu jeito é difícil, não. É a posição onde você está. Você se refugiou no Senhor? E se você se refugia no Senhor, você vai ter facilidade de perdoar, de amar, de se preocupar, de orar. Você não vai mais ter aquela oração de peso. Você não vai vir mais nos estudos porque o pastor mandou você vir. Você não vai mais servir em uma casa de oração porque você é presbítero, diácono. Não, você vai vir porque você se refugiou neste Deus que é a alegria, é a tua base, é o ar que você respira. Então você se alegra em vir aqui, cultuar, em adorar, em ministrar, em ser útil no reino, em ser útil numa casa de oração. Mas para isso a gente precisa entender esse verdadeiro evangelho. Mas aí você fala, mas missionário, e essas pessoas que têm pregado esses falsos? São bíblicos, porque a Bíblia fala que os falsos profetas virão. E tem algo muito poderoso, um versículo que eu gosto muito, para essas pessoas, né, que prega outro evangelho, que é Gálatas, que diz, mas ainda que nós, ou um anjo, venha do céu e pregue um evangelho diferente daquele que foi pregado, que ele se torne maldito. Versículo 9, como já disse agora mesmo e repito, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que ele se torne maldito. Caso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar os homens?
Se eu ainda procuro ser servo de Deus, não tem como agradar os homens. Então, se a nossa vontade e o nosso querer, se a nossa posição é servir este Deus, a gente vai renunciar, a gente vai abrir mão, ainda que a gente chegue cansado, o Senhor vai ter uma alegria em nosso coração, ainda que a gente tenha dificuldade, ainda como o pastor falou no culto passado. Para algumas pessoas não vão entender, né, tocar esse instrumento. E às vezes o pastor falando, eu consigo até ver a dificuldade, mas eu não consigo sentir a dor dele. Não consigo sentir a dor dele. Só consigo imaginar, corpo. Mas ele falou assim, eu vou continuar tocando. Por que eu vou continuar? Para mostrar que eu estou me sacrificando. Ele entendeu que existe um Deus que cuida. E que é prazeroso, é gostoso, é uma forma de agradar o soberano, sabe? Deus que fez tantas coisas. Então não é sacrifício, é obediência, é ser útil. Então é necessário a gente entender isso, sabe? As pessoas, elas têm tratado o evangelho como um iFood. Eu peço agora, daqui a poucos minutos, eu tenho prazo, eu coloco Deus na parede. Tem hora para me abençoar, ele tem hora para fazer algo em minha vida, sabe? A gente inverteu o papel. Parece que agora foi nós que morreu na cruz e o soberano que tem que nos servir. E, na verdade, a nossa posição, o nosso lugar é de servir este Deus e adorar todo o tempo, em cada segundo, em cada momento. Esse é o nosso papel. Nesse reino, né, nesse chamado, nessa coisa maravilhosa, a gente tem a rica oportunidade de participar. Porque o reino de Deus, ele é diferente da ótica humana. Da ótica humana, quem tem um carro legal, uma casa legal, quem tem muito dinheiro, esse é o cara. Mas na ótica de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Sabe, quando a gente estava mochilando entre o Equador e entre a Bolívia e o Equador, a gente encontrou alguns refugiados no caminho. E eu lembro que eu tinha ganhado um tênis, eu vou fazer propaganda. E aí tinha ganhado um tênis muito legal. E a gente encontrou alguns refugiados, eu e minha esposa, e a gente estava com 2 mochilão. Eu lembro que o senhor falou assim com a gente, olha, Elton, pega todas essas roupas que você tem dentro da mochila e entregue para eles. Vem da parte de Deus, né? Eu baixei a cabeça, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu compartilhei com a minha esposa. E o negócio de ter esposa crente é complicado, porque quando eu compartilhei com ela, ela falou, você acredita? E aí eu lembro que a gente começou a tirar tudo que a gente tinha na mochila e começou a dar, e eu lembro que eu peguei eu dei para aquele rapaz, e aquele rapaz começou, vocês estão fazendo isso? Vocês são da Venezuela também? Ele falou, não, a gente é do Brasil e tal. E eu lembro que ele começou a chorar e falar, tinha falado com Deus há algum tempo, alguns segundos, alguns minutos. E ele tinha compartilhado algo tipo, Deus tinha abandonado ele. Ninguém quer ser refugiado, ninguém quer sair da sua nação. Ninguém quer viver na rua. E eram pessoas que tinham faculdade, né, amor? Tinha advogados, professores. A gente encontrou pessoas, dentistas, encontramos muitas pessoas que tinham faculdade caminhando na rua. E eu lembro que quando a gente teve aquela atitude e ele começou a compartilhar que ele tinha falado com Deus, e aquilo ali era uma resposta. Era uma resposta de Deus. E eu lembro que eu comecei a chorar e falar, nossa, mas a gente acha tão difícil, né? A gente acha tão complicado a gente abençoar alguém. E, na verdade, às vezes as pessoas que estão em volta de nós, elas precisam apenas de uma blusa, tênis, um abraço, um sorriso. A gente vive uma geração de muitas pessoas depressivas, né? Minha esposa, ela fala muito sobre isso, porque o pai dela, né, se matou na frente dela, e o tio dela se enforcou, ela tem um testemunho muito legal, assim, a respeito disso, de pessoas que estão sofrendo com isso. E você percebe que dentro das casas de orações há muitas pessoas depressivas, e a gente não é sensível, a gente não consegue
vê o sintoma em algumas pessoas. Porque a gente nunca está conectado, sabe? Tudo é uma brincadeira. Tudo se tornou uma zombação. Tudo se tornou algo... Ah, para com isso, cara. Você é tão jovem. Ah, para com isso. E a Bíblia, a gente acabou de ler que o Senhor nos deu essa autoridade de curar os enfermos. O Senhor nos deu essa autoridade de ressuscitar os mortos. O Senhor nos deu essa autoridade de colocar a mão e clamar no nome do Senhor, de pessoas vão sair desse cativeiro. Mas a gente não quer mais usar isso. A gente quer usar essas autoridades para, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Senhor, me dá um salário legal. Eu não estou falando aqui que Deus não pode nos abençoar e que Deus não dá casa, que Deus não dá carro. Não, o Senhor dá. Eu ganhei uma moto. Da mesma forma que eu ganhei essa moto, um dia eu abençoei alguém. Porque o mesmo Deus que me deu foi o Deus que falou para mim abençoar outra pessoa. Então eu creio nisso. Eu creio que Deus pode nos abençoar de forma material também. Mas é necessário a gente entender que existem pessoas morrendo. E a gente está com remédio na mão. Existem pessoas com sede. E a gente tem aquele que mata a sede. Existem pessoas aí fora clamando, desesperadas, pessoas sem direção, e a gente tem um Deus que tem um propósito na vida de alguém, mas para isso a gente tem que se posicionar. Sabe por que muitas pessoas não querem fazer missão? Porque eles têm medo de renúncia, de sair da zona de conforto. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque essa versão aqui eu não gosto muito dela, que essa aqui é a NVI. Mas esse versículo ele diz: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás, porque eles não vão ser aptos ao reino do céu, né? E muitas pessoas têm falado assim: ah, eu não começo a fazer missão por causa dessa passagem. E o Senhor vai me cobrar se eu começar alguma coisa e não fazer. E eu pergunto muitas das vezes, mas qual é o teu chamado? Meu chamado é isso. Mas por que você não faz? Ah, não, porque se eu for fazer e começa, sabe, dar um monte de desculpa. Irmão, a gente vai ser cobrado, independente se você faz ou não faz, um dia o Senhor vai cobrar. Ainda mais você que não está na ignorância, ainda mais que você entende que Deus te chamou para você ser útil, qual é o seu papel. Mas se você eu não canto, eu não prego, mas Deus te chamou para ser uma mulher sábia que edifica a casa, mas Deus te chamou para ser o sacerdote, mas Deus te chamou para você honrar o seu pai e sua mãe, ser um bom filho. Deus te chamou para você ser um bom cidadão e dar um bom testemunho, porque pregar aqui é muito fácil. Eu quero ver eu pregar no meu dia a dia, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua onde eu moro, para os meus vizinhos, nos lugares que eu vou com a minha vida. Deus nos chamou, Deus tem um propósito maravilhoso, mas para isso a gente precisa se posicionar. É necessário. E Deus, Ele não quer a gente pela metade, Ele quer o tudo nosso. E quando eu falo tudo, é o tudo mesmo. Lá em Mateus, né, no capítulo 10, versículo 37 diz... Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. Se você se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Se você tenta salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você irá salvar. Então o reino é isso, sabe? O reino trata disso. O reino é sempre a vontade dele, a missão é sempre fazer a vontade dele e o querer dele. O Senhor não te chamou só para você cantar aqui, para você só pregar aqui, para você só tocar aqui, usar só os seus talentos. Não é isso, o Senhor te chamou para você ser um adorador. O Senhor te chamou para você ser um ganhador de alma. O Senhor te chamou para você compartilhar essa palavra que um dia tirou você do amassal do pecado, para você resgatar outras pessoas. Mas entendendo que quem tem que brilhar é Ele, que a honra e a glória é dEle.
E não importa se você, mas a minha idade é avançada, mas eu tenho loja, mas eu tenho isso. O Senhor, ele tem um propósito, e o propósito dele é bem maior do que a sua faculdade, do que a sua loja, enfim. Eu não estou falando também para você ser alguns pastores responsáveis que tem, né? Muitos aí que abandonam a esposa, os filhos, né, pastor? E não, eu estou pregando, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, a gente entende que o maior ministério, o maior que Deus deu para nós é a nossa família. Mas eu estou falando aqui de amar, de ter Deus como foco, de ter Deus como, sabe, o nosso Criador e entender tudo isso. Porque é chegado. É chegado. Sabe, todas as vezes que eu penso em recuar e voltar para trás, o Senhor me lembra o que eu tinha. E é muito fácil lembrar o que eu tinha. Eu não tinha nada. Um jovem sem expectativa. Um jovem de uma família, de um bairro periférico, rodeado de coisas imorais. Eu era esse jovem. Um jovem que não tinha nada. E hoje, servindo esse Deus, ele me deu a oportunidade de conhecer outras nações, ele me deu a oportunidade de ter uma esposa, ele me deu a oportunidade de ter uma família, ele me deu a oportunidade de poder pregar as boas novas. Ele me deu essa oportunidade de poder ser útil no reino dele, e fazer a vontade dele, e fazer tudo para ele. E todas as vezes que eu venho no culto, Deus é testemunha, minha esposa está aí, é testemunha. Eu parei, irmãos, de verdade, de entrar no culto e ficar pedindo. O meu objetivo de estar num culto, o Senhor sabe que eu estou falando aqui, é de adorar. Quantas pessoas estão adoecidas? Quantas pessoas estão no hospital? E nós temos um privilégio de estar aqui, orando por eles. Nós que somos parecidos com eles. Às vezes eles têm mais talento, mais fé, são mais dedicados do que nós, mas nós estamos aqui porque o Senhor deu a oportunidade de a gente estar aqui adorando Ele. Então por que eu entraria dessa porta para cá, pedindo? Eu não estou falando que a gente não pode pedir para Deus, mas a Bíblia é bem clara, diz, buscai primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Se coloque de pé. Eu lembro que quando a gente estava na estrada, eu acho que era no Peru, um dia eu estava com muita fome. Irmão, eu tenho muita fome, tá? Quando você me chamar para ir na sua casa ceiar, tem um pouco de responsabilidade, porque eu tenho muita fome. E eu lembro que mais um dia, né, eu com muita fome, a gente estava caminhando, eu e minha esposa. E eu não falo mais as coisas para a Rafa, né? Porque eu já sei a resposta. O mundo pode estar caindo, pastor. O vento pode estar vindo, sabe? O telhado. E a Rafa tá lá assim, calma, amor, vai dar tudo certo. Sempre, amor, tranquilo, vai. Alguma vez, aí eu já não sabe, se eu falar pra Rafa, ela já... E eu lembro que nesse dia eu tava com fome, né, como sempre. E eu pensei, eu falei, Senhor, eu sei que se eu falar pra tua filha, eu já sei a resposta dela. Eu já sei o que ela vai falar. Mas, Senhor, eu tô com fome. Eu não queria murmurar, mas já murmurando. E eu lembro que passou um carro, ele diminuiu, olhou para nós, andou um pouquinho assim e lançou uma sacola. E eu descontei a minha raiva e minha fome naquele. Olha isso, amor. A gente vem para essa nação pregar para esse povo e olha como eles são porcos, jogando lixo na beira da estrada. E a minha esposa, não, amor, tranquilo, né? A Rafa é assim, é zen. E eu lembro que a gente chegou perto daquela sacola, pastor. Naquela sacola tinha macarrão, chocolate, tinha biscoito, tinha muitas coisas para comer. Ele cuida, o Senhor, Ele provê para nós. Ele sempre, na verdade, cuidou de nós. É que, na verdade, a gente valoriza mais o dia mal do que o dia bom. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você entendesse, sabe, que é necessário a gente voltar a valorizar os dias bons e entender que o dia mau, ele vai vir, é algo natural para todos nós. Um dia é enfermidade, um dia é falta de emprego, um dia é crise no mundo,
Sabe, o dia mau também vem, mas é necessário a gente valorizar os dias bons, o dia que o nosso Salvador nos escolheu, nos amou primeiro, nos chamou, nos tirou do amassal do pecado. E eu quero convidar você, com os olhos fechados, aí no seu lugar, você começar a clamar e você começar a orar para este Deus, sabe? E agradecer por todos os dias bons também. Por todos os dias que Ele cuidou, que Ele te livrou da morte, o dia que Ele proveu, o dia que Ele pagou a conta, o dia que Ele cuidou de você. Neste momento eu gostaria que você tivesse esse tempo de adoração, de agradecer, de ter um coração grato, e entender que você é resposta da oração de alguém, você mesmo. Com todas as suas dificuldades, as suas limitações, você é resposta para alguém. Deus quer usar você como instrumento, como uma ferramenta. Não é só o pastor, não é só a liderança da igreja, não. O Senhor quer te usar também, como o Senhor usa a liderança dessa igreja para te abençoar. O Senhor quer usar também os liderados para abençoar a liderança, para abençoar os vizinhos, para abençoar os seus familiares. Você também tem autoridade. A gente leu aqui que Deus deu as autoridades para nós, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Deus deu essa autoridade para nós, como igreja também. Então eu quero que você clame, eu quero que você venha ser um canal mesmo de bênção para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu marido, para a tua esposa. Que você venha clamar a este Deus, para que você venha realmente estar no centro da vontade dEle. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Muitas das vezes a gente é tentado em pregar algo que vai trazer conforto, que vai tirar a glória de alguém, que as pessoas vão aplaudir, Senhor Deus, mas nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra, porque é o Teu rebanho, é o Teu povo, é o povo que o Senhor morreu na cruz por eles, é o povo que o Senhor escolheu, Pai. Então que seja feita a Sua vontade hoje e para todo sempre, ó Senhor. E que a gente venha só se colocar em nosso lugar de adorar, de agradecer, de te servir e de ser útil no seu reino. E nos dias de dificuldade a gente venha colocar na balança tantas vezes que o Senhor nos abençoou, tantas vezes que o Senhor nos livrou, tantas vezes que o Senhor proveu, tantas vezes que o Senhor nos deu saúde, tantas vezes que o Senhor cuidou, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Quantas pessoas já não estão em nosso meio, já perderam a vida. Quantas pessoas, Senhor Deus, não conseguem sair, Senhor Deus, daquela vida, Senhor Deus, de cativeiro, Senhor. Mas o Senhor não, nos resgatou. O Senhor nos chamou, nos convocou para a Tua boa obra, ó Pai. E a gente tem a rica oportunidade de fazer parte de tudo isso. Então que a gente venha te servir, te adorar todo o tempo, em cada momento, em cada segundo, ó Pai. E que essa igreja cresça sim, mas não em quantidade ou o tamanho do prédio, não, mas que cresça um avivamento dentro do coração das pessoas que estão aqui, que cresça conhecimento, sabedoria, que cresça um coração quebrantado, um coração adorador, ó Pai. Queremos esse crescimento, ó Pai. Queremos sucesso, Senhor Deus, não do mundo, mas o sucesso do Senhor, que o Senhor aprova. Aquele sucesso que o Senhor olha como olhou para Jó e falou: ah lá o meu filho. Que o Senhor venha olhar para nós e venha ver isso. Homens tementes, obedientes, mulheres tementes e obedientes, ó Pai. Em nome de Jesus. E amém.